Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, amém? Com muita alegria estar aqui com você nesse canal, cujo propósito é tão somente espalhar a palavra de Deus e o conhecimento de Deus, amém? Sobre as vidas. Graças a Deus, hoje nós temos essa ferramenta extraordinária que é a internet e a oportunidade de espalhar o Evangelho em todo lugar, a quem tem fome e a quem tem sede, aonde essa mensagem chegar. Então, eu queria que você compartilhasse essa reflexão. Eu queria que você compartilhasse esse canal para que outras pessoas possam se inscrever e receber a palavra de Deus. Amém? Vamos espalhar o conhecimento do Senhor sobre os quatro cantos da terra. E esse é o tempo que Deus ele tem semeado a sua palavra, ele tem enviado a sua palavra em todos os lugares. E nós estamos aqui, irmãos, meditando sobre a restauração de Davi, com base no Salmo 51, que ele escreveu quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, quando ele ocultava no seu coração o pecado, que naquela ocasião já não era tão oculto, porque não se pode esconder as coisas por muito tempo. A Bíblia diz, irmãos, que não há nada oculto que não seja revelado. Então, ninguém consegue manter por muito tempo as coisas na escuridão, porque Deus ele traz à tona. E com Davi não foi diferente. Deus ele trouxe à tona aquilo que estava em escuridão. Isso acontece quando o homem, a mulher, o cristão, ele endurece o seu coração para o arrependimento. Ele fecha o coração, ele endurece, ele vive nesse mundo que ele cria, onde ele tem uma prática pecaminosa que acaba se tornando domesticada, acaba se tornando uma prática reiterada, silenciosa. Então Deus ele tem meios de trazer um reboliço na vida do cristão, para que ele possa voltar à rota, o caminho do arrependimento e ser restaurado por Deus. E nós estamos falando desse caminho que Davi fez de volta. E no vídeo anterior que nós fizemos, nós falamos da restauração de Davi e a purificação. Com base no versículo 7, eu vou só revisar aqui um pouco para você. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. A purificação. E nós vimos que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, João 9. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quando pecamos contra o Senhor, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que ofendemos a santidade, a majestade de Deus. E consequentemente a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus se entristece dentro de nós. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele tem ciúmes.
Não é isso que as Escrituras dizem? Ele tem ciúme. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele tem sentimentos. E às vezes o sentimento do Espírito de Deus reflete nos seus sentimentos e nas suas emoções. Então, quando ofendemos o Espírito, a santidade de Deus, por meio de uma prática pecaminosa, reiterada, contínua, habitual, sem arrependimento, o Espírito ele entristece dentro de nós. E às vezes o nosso coração também sente essa tristeza. E algumas pessoas se entristecem com o Espírito e se arrependem. É o que Paulo disse para os irmãos de Coríntios, que a tristeza segundo Deus, ela produz o arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Por quê? Porque a tristeza segundo o mundo não é arrependimento, é remorso. E o remorso, já disse no vídeo passado, ele vai se preocupar não com a ofensa a Deus, mas ele vai se preocupar com a reputação. É por isso que muitas pessoas, elas não se arrependem, elas têm apenas remorso. Elas estão preocupadas com o título que carrega, elas estão preocupadas com o que outras pessoas irão pensar. Então elas guardam no coração, mas não confessam às vezes. E a Bíblia instrui. Em Tiago, você pode ler: confessai vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para seres curados. Irmãos, a Bíblia está mandando, além de eu confessar para Deus, para me ser purificado, para me ser limpo, a Bíblia está me orientando para mim também confessar para uma pessoa, para um irmão maduro, para uma pessoa de confiança. Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um conselheiro cristão, mas que eu confesse e seja curado. Era o que Davi poderia ter feito. Poderia ter contado para Natan, poderia ter procurado Natan, que era profeta, conselheiro do rei, ou um amigo, uma pessoa de confiança e ter... Irmãos, é melhor você confessar tentação do que pecado consumado. E muitas pessoas confessam pecados consumados porque não confessam tentação. E tentação não é pecado. Todas as pessoas são tentadas. Todos, inclusive Jesus, ele foi sem nunca ter pecado. Mas em tudo ele foi tentado, como diz o escritor aos Hebreus. Então entenda. Você já imaginou se Davi tivesse confessado a tentação, tivesse procurado Natan? Natan, eu estou sendo tentado. Era para mim estar na guerra, mas eu não fui. Estou aqui no meu palácio, comemorando as vitórias. Grandes vitórias o Senhor tem nos dado. Mas eu estou sendo tentado por um desejo, uma cobiça desenfreada pela esposa do meu oficial, pela esposa do meu soldado, fiel soldado e amigo. Ele poderia ter pedido ajuda. As Escrituras não dizem que ele pediu ajuda. Irmãos, quando você estiver em tentação, tenha alguém para conversar sobre isso. Converse com alguém. Procure alguém. Procure ajuda. Não espere o ato ser consumado para depois você procurar ajuda. Não. Tenha um conselheiro. Tenha uma pessoa de confiança com quem você possa abrir o seu coração e falar das coisas que te perseguem, falar das suas fraquezas, orar junto com alguém. Isso vai ser uma ferramenta de Deus para te livrar de muitas quedas, de muitas coisas. Amém? Então você é purificado pelo sangue. Eu estou só revisando o vídeo passado. Pelo sangue, você é purificado pela água, pelo lavar regenerador do Espírito e pela palavra. Nós falamos sobre isso. A gente só deixou de falar sobre o último instrumento de purificação,
E esse aqui é doloroso, irmãos, que é pelo fogo. Você sabia, nós somos purificados pelo fogo. A Bíblia vai falar sobre isso no livro de Malaquias, vai dizer que Jesus está posto como fogo de ourives. O fogo que purifica e refina a prata e o ouro. Que o fogo é que vai tirar as impurezas, as misturas ilegítimas. É o fogo. O fogo também purifica, irmãos. Mas o que é o fogo? Sabe o que é o fogo? O fogo é as tribulações e provações da vida. As vicissitudes. Olha que palavra bonita. Vicissitudes. Provações, tribulações. Isso também vai nos purificar. Como está escrito em Isaías capítulo 48, versículo 10. Passei comigo nas escrituras. Isaías 48, versículo 10, para você entender esse ponto, como ele é importante. 48:10 vai dizer assim, olha o que Deus disse para o povo. Olha aqui, 48:10. Veja, isso é Deus falando na boca do profeta. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Olha o que Deus diz para o povo. Eu o provei, eu o refinei na fornalha da aflição. O que isso significa? As provações, tribulações também são instrumentos de Deus para te purificar, para nos purificar. É o que a Bíblia está dizendo. Deus usa a provação, a tribulação para nos refinar. Semelhantemente, a prata, o ouro é refinada no fogo. O fogo da aflição. E aqui eu quero entrar num ponto com vocês, para a gente poder entrar no nosso vídeo de hoje, porque eu estou ainda terminando o vídeo anterior que cortou e caiu de uma vez. E aqui entra uma questão da restauração de Davi, que eu queria que você entendesse. A provação e a purificação. Olha, você precisa entender algo que Davi entendeu. O processo de restauração que nós passamos quando caímos em pecado, o processo passa por várias fases que nós estamos expondo, versículo por versículo: purificação, confissão, amor de Deus, misericórdia, bondade. Deus, ele perdoou Davi. Deus, ele liberou bondade e misericórdia sobre Davi. Você vê no versículo 1 já, ele pedindo misericórdia. Deus libera essa misericórdia, mas uma coisa é certa e você tem que aprender, nós temos que aprender. Davi, ele teve que lidar com as consequências do seu pecado. Deus, ele perdoa. Deus, ele libera misericórdia, Deus, ele libera bondade. Porém, no processo de restauração, nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências do nosso ato pecaminoso. E essa consequência, por muitas vezes, ela vai trazer provação e tribulação, na qual nós seremos purificados e refinados como a prata e como o ouro quando se expõe ao fogo. Você está entendendo? Davi teve que lidar com as consequências.
Primeiro de tudo, a Bíblia diz, isso você pode ler lá em 2 Samuel 12, do versículo 1 ao 15, e leia também o capítulo 11, toda a narrativa da queda do nosso líder e pai Davi. Então o que acontece? Davi ele teve que lidar com a consequência dos seus atos, e a primeira consequência foi a perda do seu filho. O filho de Betseba, que era filho de Davi, que nasce fruto da relação pecaminosa, do adultério, Deus ele não permitiu que essa criança nascesse. Isso trouxe sofrimento para Davi. Isso trouxe angústia para Davi. É tanto que Davi ele orou, ele jejuou, ele abateu a sua alma, ele ofendeu o seu corpo, ele lutou diante de Deus para que a criança não morresse, para que a criança nascesse. Então, uma circunstância adversa nasceu de uma ação pecaminosa de Davi. E essa não foi apenas a consequência. Davi, ele passou por momentos de inadequação diante do povo que ficou sabendo do pecado dele. No próximo vídeo eu vou trazer para você, até a gente chegar nesse tema, como Davi lidou com o povo, segundo o comentário de Flávio Joséfo. Eu vou falar para você o que escreveu o livro A História dos Hebreus, o que Davi fez quando o povo chegou no palácio e ficou pressionando ele para que ele se entregasse ao cumprimento da lei de Moisés, que dizia que aquele que fosse apanhado em adultério, ele deveria ser morto. Mas aguarda até lá, vamos ficar aqui. Então Davi teve que lidar com a inadequação, com a mudança. Muitos problemas surgiram na família de Davi. Casos trágicos aconteceram na família dele, como por exemplo um incesto, uma relação entre os filhos de Davi, entre irmãos, um estupro. Um caso de estupro na família de Davi. Rebeliões do seu filho Absalão, que tentou usurpar o seu trono, coabitou com as suas esposas. E Deus havia falado sobre isso. Consequências do ato pecaminoso. Então, no processo de restauração, Davi, ele teve que aprender a lidar com a consequência, assim como eu e você, como qualquer outro cristão. É por isso que o nosso coração ele tem que ter temor a Deus. E temor a Deus não é medo, é uma reverência santa, piedosa, aquele que contempla a majestade e a santidade de Deus. Isso é temor. É o que Davi, é o que Isaías sentiu quando ele contemplou a majestade de Deus em Isaías 60, onde você vê a sua própria miserabilidade, o seu próprio pecado, e você grita, um grito que ecoa de dentro do seu coração, das profundezas do seu ser: ai de mim! Todas as vezes que você contempla a santidade de Deus, a majestade de Deus, você diz: ai de mim! Sempre você vai encontrar algo em você que precisa mudar. Davi, ele teve que lidar com as consequências. Assim, na vida real, muitos cristãos, eles são restaurados. Sim, são. Irmãos, Deus ele restaura. Deus ele restaura qualquer cristão que, assim como Davi, vem até ele humildemente, com o coração quebrantado, com o coração contrito, arrependido, buscando restauração. Deus ele restaura.
mas é necessário lidar com as consequências. Então, às vezes, você cometeu um ato pecaminoso, você vem a Deus, Deus lhe perdoa, mas a consequência você vai ter que lidar. Às vezes é um pecado que ofende uma pessoa da família, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, e isso Deus ele lhe perdoa, mas você vai ter que lidar com a situação, com o ressentido, você vai ter que ganhar o irmão ofendido, a confiança vai ter que ser restaurada, a lealdade vai ter que ser restaurada. Você consegue perceber isso? Então é necessário aprender a lidar com as circunstâncias oriundas das ações pecaminosas. Deus restaura, mas a situação vai ter que ser resolvida. Eu vou ter que aprender a lidar com a consequência do meu ato. E Deus não fará isso por nós, nós teremos que fazer. Então é a confiança que vai ter que ser restaurada contra quem você pecou, a lealdade, o relacionamento reconciliado, o pedido de perdão contra alguém que você ofendeu. É você que vai ter que pedir perdão, quebrar o orgulho, quebrar a soberba, se humilhar, reconhecer o erro. Ou você vai esperar um Natan com a espada desafiada, cruzando o seu caminho e expondo toda a sua nudez. O caminho do arrependimento, irmãos, a iniciativa está em nós. Davi ele teve que aprender, e essa circunstância gerada é fogo. É fogo que nos refina. É fogo que nos alinha com Deus. É fogo que tira todas as impurezas, as circunstâncias criadas, muitas vezes, não por Deus, mas por nós mesmos, se torna um fogo de Deus, situações, consequências para moldar o nosso caráter, a nossa vida diante dele. Então guarde essa palavra no seu coração, guarde esse versículo, Isaías 48, versículo 10. Deus ele nos refina na fornalha da aflição. Eu preciso aprender a lidar com as consequências dos meus atos. Deus me perdoa, sim. Deus me restaura, sim. Mas eu preciso aprender a lidar com as consequências das minhas ações. E entender que esse processo é Deus moldando o meu caráter, é Deus moldando a minha vida. Amém? Eu queria encerrar com essa frase de Lutero. Ele diz assim: santidade não é deixar de se sujar, mas é constantemente estar se limpando, se lavando no sangue de Jesus, no lavar regenerador do Espírito, no poder da palavra e, quando Deus permitir, nas aflições da vida. E entender que Deus está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero que você fique com essa palavra. Eu estou concluindo o vídeo anterior, a restauração de Davi e a purificação. E no próximo, eu queria que você compartilhasse, porque no próximo a gente vai falar de algo muito importante. Eu já anotei aqui na minha Bíblia a restauração de Davi e o retorno à pureza. Amém? Então fique com Deus, que Deus lhe abençoe grandemente, poderosamente. Compartilhe esse link com quem você entender. Essa palavra vai ser de edificação. Se não for para você, vai ser para alguém. Então compartilhe, permita que o evangelho se espalhe. Amém? Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Forte abraço.